Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro Schmidt e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o açúcar. Podemos começar falando sobre o que é o açúcar. O açúcar é um nome genérico dado a carboidratos cristalizados comestíveis, que em sua grande maioria são a sacarose, a lactose e a frutose. A sua principal característica é o sabor adocicado. Aqui estão alguns tipos de açúcar que a gente consegue encontrar no supermercado. O primeiro e mais comum é o açúcar refinado. Nele são acrescentados alguns aditivos, como o enxofre, que traz a coloração branca, e também é o processo de refinamento, que faz com que ele perca minerais e vitaminas. Outro tipo bastante comum é o açúcar cristal, que ele é em cristais grandes e transparentes. E 90% das vitaminas e minerais também são perdidos no processo de fabricação. Um outro tipo que é bastante encontrado em receitas, mas não tão comum assim no nosso dia a dia, é o açúcar demerara. Ele passa por um refinamento bem leve e não contém aditivos, mas o recomendado é que você escolha opções orgânicas, que mantêm mais as vitaminas e minerais. O quarto tipo é o açúcar mascavo. Ele é a forma mais bruta da extração da cana-de-açúcar. Nele, a gente consegue encontrar vários minerais e vitaminas, como ferro, zinco, magnésio, entre vários outros. E o quinto tipo, que é o açúcar light, é um açúcar que ele é misturado. Ele é feito de açúcar refinado e adoçantes, como a sucralose, por exemplo. Existem alguns casos que pode ser utilizado para diabéticos tipo 1 e 2, porém exige muita cautela, pois ele ainda contém açúcar e em grandes quantidades pode sim trazer os mesmos malefícios que todos os outros tipos trazem. Como o nosso corpo reage ao açúcar? Primeiro, nossos níveis de glicose no sangue aumentam muito, fazendo com que nosso pâncreas tenha que trabalhar mais para a liberação do hormônio da insulina, que faz com que a glicose abaixe em nosso sangue e também circule melhor. Porém, é muito perigoso essa liberação, porque nosso corpo pode perder essa sensibilidade à insulina, fazendo com que haja diversos malefícios. O consumo excessivo pode desencadear diversas doenças, aumentando o risco da diabetes, da obesidade, do colesterol alto, da prisão de ventre, por exemplo. Quando você faz o consumo imediato, o seu corpo libera a serotonina, que é um hormônio relacionado ao humor, então você fica feliz. Porém, ao longo prazo e um consumo excessivo pode desencadear depressão e ansiedade. Mas quais são os alimentos que têm muito açúcar em sua composição? Eu trouxe uma lista com alguns exemplos. Entre eles estão os pães, que pode ter açúcar em sua composição ou depois de sua ingestão, as bolachas e bolos industrializados, que também podem ser os caseiros, que normalmente contêm açúcar, os molhos industrializados, então o ketchup, o barbecue. Existem hoje no mercado também molhos sem açúcar, que são muito gostosos também. Os refrigerantes, sucos, energéticos, que muita gente já sabe, tirando os sem açúcar, né, que são zero. O chocolate, principalmente o ao leite, meio amargo também tem. Até o amargo tem açúcar, tá? Só que o amargo, ele é mais sustentável na nossa dieta. E o chocolate esse pode ser em pó, em barra, em qualquer forma. Cereais, aqueles que a gente come de manhã ou barrinha de cereal, muitas têm bastante açúcar, então não se engane, fique atento ao rótulo. Atrás tem os ingredientes que é colocado naquele produto. Sorvetes e leite condensado, que também a maioria já sabe. Aqui estão alguns valores relacionados a esses alimentos que eu falei. Então, em um copo de refrigerante, a gente vai ter 20 gramas de açúcar. Um suco de laranja industrializado vai ter a mesma quantidade, então vai ter a mesma quantidade de um refrigerante. Um iogurte adoçado, 12 gramas. Em um ketchup, uma colher de ketchup, tem 4 gramas de açúcar, então é praticamente só açúcar. Uma barra de chocolate de 100 gramas, 48 gramas é açúcar, ou seja, praticamente metade. Chocolate em pó em uma colher de sopa tem 12 gramas, também mais da metade. Um sundae, né, que é o sorvete, um copo de sorvete tem 48 gramas de açúcar. O leite condensado também, praticamente metade. O biscoito na mesma quantidade. Então esses alimentos, na sua grande maioria, mais da metade ou a metade é açúcar. Então temos que tomar bastante cuidado. E como é a resposta do nosso corpo quando você não ingere o açúcar? Bom, no primeiro dia, a tendência é que a gente fique mais irritado, de mau humor, pode causar dor de cabeça para pessoas que têm um consumo excessivo diário. Lembrando que o açúcar, ele vicia mais do que a droga cocaína.
Então, por isso, a gente tem que tomar esse cuidado. Na primeira semana, sem o consumo de açúcar, nossos níveis de insulina e respostas anti-inflamatórias começam a melhorar. Já após um mês dessa diminuição ou corte da ingestão de açúcar, nosso sistema imunológico começa a trabalhar melhor, nossa flora intestinal melhora, nossa resistência à insulina fica mais interessante, aquela vontade que você não conseguia controlar de comer doce começa a reduzir, começa a se tornar mais controlável e a perda de peso normalmente aparece. Porque quando a pessoa é muito viciada em açúcar, ela acaba consumindo muitas calorias sem perceber. Já 6 meses depois dessa diminuição, as mudanças começam a ficar mais drásticas. As chances de doenças cardíacas e diabetes são muito reduzidas. O envelhecimento precoce que o açúcar causa começa a desaparecer, então a gente para de ter esse envelhecimento precoce. Ou seja, a melhoria da nossa pele, a nossa disposição fica melhor. Existem momentos mais oportunos para a gente consumir açúcar? A resposta é sim. Um exemplo é depois de um almoço bem completo, como arroz, feijão, frango e salada, que vai ter fibras, carboidratos, gorduras e proteínas. Depois de você comer esse almoço, você comer um doce, será menos prejudicial do que comer o açúcar puro, porque já mistura com todos esses nutrientes. Outro momento que a gente pode citar é depois de um treino de musculação, por exemplo, que a gente esgota o estoque de glicogênio do nosso músculo, fazendo com que depois do treino, se você comer algo com açúcar ou um alimento com índice glicêmico mais alto, o corpo evite aquilo virar gordura e todos aqueles malefícios que eu citei. Porque ele vai pegar esses nutrientes e enviar para o músculo para reestocar esse glicogênio. Lembrando que fique atento às quantidades e se realmente é um momento oportuno. Depende muito da pessoa e do momento. O nosso vídeo fica por aqui. Quero agradecer a todos que assistiram até o final. Quem puder, curte, comenta, compartilha com os amigos. Quem não me segue aqui para ficar por dentro de todas as novidades. Tá saindo muito conteúdo na página e muito obrigado.